17º volume da obra. Os habitantes do espaço foram muito úteis para ajudar a lapidação do animal racional. Agora, todos dentro da fase racional, conversando e se entendendo com os habitantes do mundo racional, que são seus irmãos, vendo todos eles por possuírem a vidência racional, que é do verdadeiro natural do aparelho racional. Conversando, entendendo-se e vendo os habitantes do seu mundo de origem. E daí o progresso lívido, o progresso racional, por serem orientados pelo mundo racional, pelos habitantes do mundo racional, e tudo dando certo na vida de todos. Uma insignificante comparação. Assim como aí no elétrico e magnético tinham contato com os espíritos, com os guias, com os habitantes do espaço e recebiam as comunicações desses habitantes do espaço, orientações e intuições, assim como os médiuns videntes os viam conforme eles entendiam de se apresentar, como bem lhes parecia no momento que fosse preciso, assim como tinham esse contato com os habitantes do mundo invisível, conversando com os caboclos, que assim se identificavam, sem serem caboclos, com os espíritos de pretos velhos, que assim se identificavam, mas não eram espíritos de pretos velhos, nem de pretas velhas, de médicos ou do que eles entendiam de se identificar. Assim como tinham esse contato com o mundo elétrico e magnético, ligados ao mundo racional, o contato já é diferente, por ser do seu verdadeiro mundo de origem. Então, o contato é diferente. Aí no mundo dos espíritos, do vácuo do elétrico e magnético, os espíritos mantinham os mistérios, os enigmas e o sofrimento, porque são deformados também, embora em categoria superior aos habitantes da Terra. Por serem deformados, não sabiam dar soluções ou solução de onde vieram, para onde vão, como foram feitos, nem de que foram feitos. Sabiam tanto quanto os habitantes da Terra, ou melhor, um pouquinho mais, porque eram eternos, ou são eternos. Os espíritos pertencem à parte de animal racional, ou à parte do elétrico e magnético, a parte inconsciente. E os viventes tinham eles contato com eles, os invisíveis, com os habitantes do espaço, que se identificavam como bem entendiam. Com os habitantes do mundo racional, que são seus irmãos, do mundo da vossa verdadeira origem, da origem do aparelho racional, nasce então a vidência racional, e vem tudo quanto é de racional. Como aí, na fase de animal racional, tinha os médios videntes, que viam isto, que viam aquilo, que viam esse, que viam aquele. Na fase racional, muito melhor ainda, porque a vidência é do verdadeiro natural do aparelho racional. Então, como aparelho racional, nasce a vidência natural da origem de racional. E ao nascer a vidência do seu verdadeiro natural, vem tudo quanto é de racional, e entram em contato com os habitantes do mundo racional, do seu verdadeiro mundo de origem, vendo todos, conversando com todos, dialogando com todos seus irmãos, sendo orientados por eles, e o progresso sendo racional. Isso na fase consciente, na fase racional. Na fase de animal racional, os habitantes do espaço foram muito úteis para ajudar a lapidação do animal racional. Mas, por a fase ser inconsciente, não saíam disso, porque eles são inconscientes também, por pertencerem à deformação aí do elétrico e magnético,
por pertencerem à deformação racional. Por isso é que nunca eles puderam desvendar os mistérios, os enigmas. Mantinham os sofrimentos de todos. Não tinham solução para dar solução da situação deles, da situação da origem do mundo em que habitam e da origem de todos os seres. Então não saíam disso. Como nunca saíram, marcando passo sempre. Por isso chama-se Espiritismo. Todos em experiências, à procura do certo e a vida inteira e sempre por acertar, por ser Espiritismo. São seres da fase inconsciente, e por serem seres da fase inconsciente, nunca que poderiam acertar. E assim, todos por acertar, todos procurando acertar e sempre por acertar, por pertencerem à fase de animal racional, a fase inconsciente. Agora, na fase racional já é diferente, porque estão ligados ao seu verdadeiro mundo de origem. E estando ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, ao terminar a vida da matéria, não nascerão mais aí, porque estão dentro do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Não nascerão mais aí, na vida da matéria. Vejam como é a fase consciente e como é a fase inconsciente. Na fase consciente, na fase racional, tudo dando certo na vida de todos. E na fase inconsciente, todos em desacerto sempre, por serem inconscientes. Então, a parte espiritual é da parte inconsciente, da fase de animal racional, e a parte consciente é a parte racional. Todos aparelhados no mundo racional, todos unidos ao mundo racional, todos ligados ao mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. E assim, ligados ao mundo racional, ao terminar a vida desse corpo de matéria, não nascerão mais aí, e sim no mundo racional, por estarem ligados ao mundo racional. Agora, todos em contato com os habitantes do mundo racional, que são seus irmãos, todos orientados por eles, fazendo conferências com eles, por adquirirem a vidência racional, a vidência do seu verdadeiro natural de aparelho racional, de origem racional, vendo-os, dialogando com eles, conversando com eles, e tudo dando certo na vida de todos, por o progresso ser racional, orientado pelo mundo racional. Todos vivendo alegres, felizes e contentes para o resto da vida, até o término dessa vida de matéria. Então, agora sim, todos chegaram no seu verdadeiro lugar, no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Agora é a persistência na leitura para os que ainda não possuem a vidência racional, e por meio da persistência na leitura, desenvolverem-se racionalmente, e daí nascer a vidência racional em todos e tudo quanto é de racional. Todos vendo seus irmãos, dialogando com eles, conferenciando com eles, e tudo dando certo na vida de todos. E daí o prolongamento dos anos de vida, por todos receberem o tratamento racional, o tratamento consciente, o tratamento positivo. Então, daí, o prolongamento dos anos de vida, por tudo dar certo na vida de todos, por estarem dentro da fase consciente, a fase racional. E assim, todos felizes e contentes por verem e conversarem com os puros, limpos e perfeitos do mundo racional, por possuírem a vidência racional. Todos dentro do seu verdadeiro mundo de origem,
o mundo racional com um progresso muito lindo, um progresso racional, um progresso de paz eternamente e de amor racional. Então, é preciso que leiam e releiam para se desenvolverem racionalmente e, por meio da leitura, por meio do conhecimento racional, nascer em si e em todos a vidência racional. Uns já possuem a vidência racional e outros por possuir. E assim, vejam que o mundo de matéria vai se tornar um verdadeiro paraíso racional. Todos se compreendendo, acabando tudo quanto é de mal e tudo quanto é de ruim, por tudo ser racional. E assim, todos tendo prazer imenso de viver, por viverem felizes e contentes, não havendo mais males na vida de ninguém, não havendo males no corpo de ninguém, por estarem desligados da parte magnética e elétrica, por estar desligado do corpo a parte animal, que é a parte magnética e a elétrica. Todos iluminados noite e dia e noite, pela luz racional, a luz verdadeira do aparelho racional. Todos vivendo como nunca viveram, todos tendo prazer de viver, por viverem felizes com a verdadeira felicidade, a verdadeira fraternidade de paz e amor. Que grande esplendor é a vida racional, a vida somente do verdadeiro bem, por todos estarem desligados da parte do mal, que é a parte magnética, ficando ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E daí, o fim da vida da matéria, o fim do mundo de matéria. Que beleza angelical, que beleza racional, que grandiosidade nunca vista! Chegam até a ficar deslumbrados e impressionados, o que não é para menos. Está aí a fase racional, a fase verdadeira do mundo racional, de origem de todos. Todos de volta de onde saíram, porque todos são de origem racional. Todos saíram do mundo racional e agora todos de volta para o mundo racional, o mundo de sua verdadeira origem. Todos voltando à origem, porque a origem é racional, voltando tão naturalmente, tão simplesmente. E assim, vejam a mudança de uma fase para outra, da fase inconsciente, a fase de animal racional, para a fase consciente, a fase de aparelho racional. Não é para menos a grande alegria e a grande satisfação de todos. Agora, todos muitíssimo alegres e muitíssimo contentes, por estar definida, com base e lógica, a situação de todos e a situação do mundo. Então, há imenso prazer de viverem felizes e contentes, por todos serem orientados pelos seus irmãos, puros, limpos e perfeitos do mundo racional, o mundo da verdadeira origem do aparelho racional. Todos orientados pela sua origem, pelo mundo de sua origem verdadeira, e daí tudo dando certo na vida de todos. Muito certo mesmo, por tudo ser racional. Por a orientação ser racional, por a orientação ser consciente, por a orientação ser positiva, magnanimamente racional, a maior grandiosidade universal, a definição do ser racional, a definição da origem de aparelho racional, a solução da origem do ser racional. E assim, todos dentro da fase racional, todos alegres, felicíssimos, o que não é para menos a emoção de todos. Muitos ficando até impressionados e dizendo: é verdade, até que chegamos ao nosso lugar verdadeiro. Custou
mas chegou. Tudo tem o seu dia, o seu tempo. Chegou o tempo, chegou o dia, e estamos de parabéns para o resto da vida. E assim, no mundo, ou na fase inconsciente, penaram muito para a lapidação de todos. Os espíritos, os guias, os protetores, os habitantes do espaço, todos eles serviram para a lapidação do animal racional. Ajudaram muito a lapidar o animal racional, com boas intuições, com boas orientações, com boas comunicações. Mas, com esta vida aparente, com esta vida provisória, neste tudo sem solução, ficaram nessa fase marcando passo para serem lapidados. Então, o espiritismo de todas as espécies exerceu grande função para a lapidação do animal racional, com trabalhos, com suas intuições, com suas comunicações. Existindo então a parte do mal no espiritismo e a parte do bem aparente, um bem provisório, um bem sem garantias, um bem sem lógica e sem base, mas serviu muito para a lapidação do animal. E assim, como tinham contato com os invisíveis aí do encanto, da deformação racional, desta degeneração racional, assim como tinham contato com os espíritos, então agora, na fase racional, terão contato com os habitantes do mundo racional, puro, limpo e perfeito, que são seus verdadeiros irmãos, do seu mundo verdadeiro de origem, o mundo racional. Agora é todos lerem e relerem, para, por meio do conhecimento racional, se desenvolverem racionalmente e nascerem todos a vidência racional. E por meio da vidência racional, todos vendo então o mundo racional, o mundo da eternidade, o mundo dos puros, limpos e perfeitos, como já foram também, porque são de origem racional. Conhecendo a sua origem, vendo a sua origem, falando com seus irmãos, dialogando com eles, conversando com eles, vendo-os por terem a vidência do seu verdadeiro natural, a vidência racional. E daí, tudo dando certo na vida de todos, com a verdadeira felicidade, a verdadeira fraternidade, a verdadeira paz e amor racional. Então agora, você que está lendo, é fazer por onde, ou todos fazerem por onde, se desenvolverem racionalmente por meio da persistência da leitura, lendo e relendo, e aí se desenvolvendo, desenvolvendo até ficar desenvolvido de todo, e nascer em si a vidência racional, e com a persistência na leitura, vencer racionalmente. E assim, a maior grandiosidade de todos, todos em contato com os puros, limpos e perfeitos, que são os habitantes do mundo racional, com o seu progresso de pureza, mundo racional. Muitos já conseguiram a vidência racional e outros por conseguirem. Muitos já estão vendo a luz racional e outros ainda não, por falta de persistência na leitura. Às vezes, tem persistência na leitura, mas o cérebro ainda está muito perturbado ou muito conturbado pela vida da matéria, pelas preocupações materiais. Então, esses com o cérebro muito conturbado precisam de muita persistência na leitura para serem tratados fluidicamente, para se equilibrar racionalmente e equilibrar o cérebro racionalmente. Mas, para ficarem curados, é preciso a persistência na leitura. E assim, a fase de animal racional é tão diferente da fase racional.
Na fase de animal racional, a vida do animal é uma vida desequilibrada, uma vida de multiplicação do desequilíbrio, por ser animal. O animal, por ser animal, só vinha multiplicando o mal, como estão vendo aí, o desequilíbrio universal. E daí a multiplicação dos desastres de todas as espécies, de todas as formas, a multiplicação dos crimes de todos os jeitos, de todas as formas, de todas as maneiras, por serem animais. O animal só tinha que multiplicar o mal de si mesmo, para si mesmo e para os demais. Vejam que há 100 anos passados não existia o que existe hoje de mal. Há 100 anos passados viviam mais em paz, mais tranquilos. Então vieram multiplicando os males até chegarem a este ponto de desequilíbrio total, cometendo as maiores loucuras, os maiores absurdos, os crimes hediondos. Então, multiplicaram os males de todas as maneiras, de todas as formas, de todos os jeitos. Há 100 anos passados, não existia nada do que existe hoje. Os males eram muito menores. Existiam males, sim, mas muito menos. E por isso, as pessoas há 100 anos passados duravam muito mais. A duração era mais longa. Há 200 anos passados, mais longa ainda. Há 300 anos, mais longa ainda. Há 400 anos, mais longa ainda. Há 600 anos passados, mais longa ainda. Então, vieram multiplicando o progresso da degeneração, e multiplicando o progresso da degeneração, veio a multiplicação dos males, a multiplicação da destruição, até que chegaram ao auge da destruição sobre todos os pontos de vista, de crimes, de desastres, enfim, de tudo como está aí. A poluição envenenando tudo, envenenando todos, acabando com tudo, acabando com todos. Doenças que nunca existiram, surgiram e se multiplicaram cada vez piores. Tudo isso por estarem na categoria de animal. O animal, por ser animal, é inconsciente. E por ser inconsciente, tinha mesmo que assim ser. Em vez de multiplicar o bem, por ser inconsciente, multiplicava o mal. Por ser inconsciente, é que vivia de aparência. Por ser inconsciente, é que vivia de ilusões. Por ser inconsciente, é que vivia de esperanças. Por ser inconsciente, é que vivia caducando a vida inteira. Por ser inconsciente, é que não sabia de onde veio, nem para onde vai. Por serem inconscientes, é que nunca souberam o porquê que aí nasceram e para que aí nasceram. Por serem inconscientes, é que nunca souberam o porquê eram animais racionais. Por serem inconscientes, é que viviam à procura do certo a vida inteira e sempre por acertarem. Por serem inconscientes, é que viviam multiplicando o desequilíbrio até ao ponto de ficarem desentendidos e ficarem uns contra os outros, e daí o desequilíbrio se multiplicando cada vez mais por serem inconscientes. O inconsciente não regula, por isso é um livre pensador. Vive variando a vida inteira, e quem varia é um doente com aparência de bom. Nunca soube o porquê, sempre foi variante, variando a vida inteira. O pensamento desregulado, sem saber porquê. Então, uns perguntavam: por que eu sou assim? Ninguém nunca me disse por que eu sou assim, porque nós somos assim. Nunca houve quem dissesse por que nós somos imperfeitos, cheios de defeitos. E assim, a vida do inconsciente sempre foi de agonias, noite e dia, todos agonizando à procura do bem e sempre por encontrar o bem.
Assim, vivendo dessa maneira horrivelmente, tenebrosamente, por sofrerem a vida inteira, uns mais, outros menos, e outros que já não aguentam mais, e outros que, não aguentando mesmo, terminam a sua existência. Está aí a vida dos doentes, variantes, dos inconscientes. Então, outro diz: é verdade, ninguém nunca disse o porquê nós somos assim, imperfeitos, cheios de defeitos, feras bravias e indomáveis. Ainda mais dizendo: é verdade, tudo é aparência, aparência só, ilusão só. Vivemos aqui iludidos, iludidos por tudo, sem saber porquê, sem saber a causa de vivermos assim, iludidos a vida inteira. E assim, vejam a vida do animal racional, como sempre foi uma vida chocante, por o sofrimento ser atordoante. Por o sofrimento ser atordoante, todos sem paz, todos querendo paz sem ter, todos querendo sossego sem ter, todos desassossegados, todos preocupados, todos nervosos, todos aflitos, todos com medo, todos desconfiados com tudo, todos sem confiança em coisa alguma, fingindo confiar e desconfiando sempre. Assim é a vida do animal racional, uma vida horrorosa. Todos com medo de tudo, desconfiando de tudo, duvidando de tudo. Um desequilíbrio infernal por serem seres inconscientes. Por estarem na categoria de animal racional, desconheciam a causa de assim serem. Nunca conheceram. Estão conhecendo agora na fase racional, na fase consciente, na fase positiva, e não na fase de animal, que sempre foi uma fase negativa. Por isso, tudo nega, e por tudo negar, hoje é uma coisa, amanhã é outra. Por tudo negar, é que tudo se acaba. A fase racional já é muito diferente da fase de animal racional, por ser positiva, por ser consciente. E assim, não é bem se acaba, e sim tudo se transforma. Vejam que fase horrorosa, que fase espinharenta, que fase tormentosa, que fase dolorosa, que fase tenebrosa, a fase de animal racional, a fase do permanente desassossego, a fase das aparências de todos viverem aparentando o que não são, a fase da hipocrisia, a fase do fingimento, da falsidade, da ganância, das ambições, das traições, dos crimes, dos insaciáveis, a fase horrorosa porque o animal nunca está satisfeito com o que tem, sempre foi insaciável. É do animal, quanto mais tem, mais quer. O animal nunca está satisfeito por ser um doente que vive variando. O pensamento não para, vive variando, pensando uma infinidade de coisas, uma variação muito grande. Então, é um desregulado por completo, um louco, um doente. E daí a multiplicação do sofrimento, a multiplicação dos tormentos, a multiplicação do desequilíbrio, porque o animal não sabe o que é equilíbrio. Por ser animal, é instável, aparenta ser bom, puro, santo, perfeito. Aparenta ser sempre aquilo que nunca foi, sempre aparentando o que não é. E assim, vejam que é ridículo o comentário da categoria de animal racional. É ridículo, mas é preciso para sentir bem a posição da fase de animal racional, a fase inconsciente. Hoje,
está aí em suas mãos a fase de recuperação, a fase racional, a fase do verdadeiro equilíbrio de todos, o equilíbrio racional. E assim, na fase de animal racional, o espiritismo nunca pôde equilibrar ninguém, por ser espiritismo, por ser aí da deformação, e por o espiritismo ser também uma parte desequilibrada, por ser deformada. Espíritos também são seres deformados, e por isso não podiam equilibrar ninguém. Pelo contrário, só tinham mesmo que desequilibrar, e aí está o desequilíbrio universal. Muitos, com essa mania de espiritismo, se desenvolvendo com os invisíveis, acabaram no hospício, acabando loucos, variando, atuados, obsedados. E por assim ser, é que o espiritismo sempre foi tido como uma fábrica de loucos, por muitos irem parar no hospício, atuados, obsedados, desequilibrados. Por ser tudo da deformação, não podia trazer o equilíbrio, como muitos julgavam que podiam alcançar, e a pessoa ficava obsedada, atuada. Então, para defender a tese, diziam logo: "Ah, isto é uma provação que fulano ou fulana estão passando." Não diziam que eram vítimas de uma forte atuação magnética. Não sabiam falar a realidade, porque a realidade não conheciam. Então diziam: "Isto é uma provação." E assim, o hospício ficando cheio desses fanáticos, desses embriagados, sendo o espiritismo uma fábrica de loucos. Por isso os hospícios estão cheios de vítimas. Tudo isso serviu para a lapidação do animal racional, concorrendo, assim, para lapidar o animal racional. Vejam a fase crítica, a fase de animal racional, a fase de sofrimento, a fase de sofredores, para a lapidação dos seres. E assim, a fase de animal racional já se acabou, e tudo que pertence à fase já não tem mais função. Então, acabou a fase dos espíritos na Terra, todos se recolhendo ao seu lugar por ter acabado a fase que os mantinha para ajudar a lapidar o animal racional. Ainda tem muitos da parte do mal que estão aí, teimosos, mas não tardam a se recolherem ao seu insignificante lugar, porque a missão dos espíritos já se acabou. Existem aí, ainda, espíritos rebeldes, que são da parte do mal, e que ainda estão elaborando, mas que não tardam também a se retirar, porque já sabem que a sua missão se acabou. A fase de animal racional já se acabou e já entrou outra fase, a fase racional. E a fase racional vai botando todos em seus lugares. O que aí ainda estão elaborando a título de exploração comercial, se baseando nos invisíveis, esses acabam mal, porque já foi encerrada a missão dos espíritos. Vejam quanta caduquice, quanta infantilidade, quanta bestiologia, quanta heresia, quanta hipocrisia e quanta falsidade, quanta ilusão e quanta mentira dos falsos mestres, que estão sofrendo as consequências de sua inconsciência. E assim, hoje chegou a luz racional, chegou a fase racional, e tudo isso terminando por completo, porque já chegou a hora, há muito. Então, agora tudo é racional, porque está aí a fase racional, está aí a luz racional, está aí a vidência racional, está aí o mundo racional, porque estão aí os habitantes puros, limpos e perfeitos do mundo racional. Então, agora sim, agora é que estão começando a viver racionalmente,
porque estão conhecendo o que é racional. Tu que estás lendo, vejas como já mudaste tanto como do preto para o branco, como vivias e como vives. Como vivias como inconsciente e como vives hoje como consciente. Como mudaste? Quem foste? Como tu eras e como tu és hoje? E assim, vejam como já melhoraram bastante. Como já melhoraste bastante. E daqui para frente melhorarão muito mais ainda. Mas tem que ler e reler, para se desenvolverem racionalmente por meio do conhecimento racional, por meio do desenvolvimento racional. Então agora é inconveniente perder mais tempo. Chega de perder tempo. Tratem de ter o livro nas mãos noite e dia, porque a vida é curta, e por mais que venha o prolongamento dos anos de vida, não deixa de ser uma vida curta. Ninguém mais vai a 200 anos. Então, não percam mais tempo. Tratem de ler e reler para se imunizarem o mais rápido possível. E assim, hoje, todos dentro da fase racional. O animal, com a vida pavorosa e horrorosa, chegou a um ponto tal, de uma maneira tal, que não confia mais em coisa alguma. Desconfia de tudo, até de si mesmo, porque o animal chegou ao ponto de não ter com quem contar, nem onde se agarrar. E daí o desrespeito a tudo, como está aí, a pavorosa situação e calamitosa situação universal. E assim, a vida chegou no auge do seu desequilíbrio, uns contra os outros por nada, fazendo mal uns aos outros por nada. A situação chegou a um ponto tal que cometem as maiores loucuras, os maiores absurdos contra si mesmos. Hoje, todos vivem sobressaltados. Acabou a paz, acabou a tranquilidade, acabou a alegria e o prazer verdadeiro das coisas. Hoje é como estão vendo, a vida calamitosa do animal racional. O animal não tem sossego, nem de dia, nem de noite. Acabou o sossego do animal racional. O animal racional vive perturbado noite e dia e perturbando uns aos outros. E assim, uns procurando a paz sem encontrar, procurando o sossego sem encontrar, procurando a tranquilidade sem encontrar, procurando o bem sem encontrar. A vida chegou no auge do desequilíbrio devido à fase de animal ter se acabado. Esta é que é a causa de todo esse desequilíbrio. Agora, chegando à fase racional para a recuperação de todos que viviam agonizando, ou que vivem agonizando, entrando à fase racional, dando a todos o que todos estão procurando, o que todos estão precisando, a paz verdadeira, a fraternidade e o amor, o equilíbrio verdadeiro, o equilíbrio racional. Então, dentro da fase racional, o aparelho racional tem com quem contar. Contar com o mundo racional. Contar com os habitantes do mundo racional. Vivendo conscientemente dentro da fase racional, com a multiplicação do progresso racional, o progresso consciente, o progresso positivo. Na fase de animal racional, completamente ao contrário, a fase inconsciente, a fase negativa. Tudo negando a ponto de ficarem tontos, sem saber o que fazer para afinar o realejo que é a vida, completamente desafinada. Então, muitos, não tendo o que fazer, começam a culpar aos que não têm culpa nenhuma do sofrimento de ninguém, culpando uns aos outros como se houvessem culpados. Não são culpados por não conhecerem a fase que entrou e por não saberem
que a causa do sofrimento é a fase de animal, que se acabou, e não conhecerem a fase que entrou. Portanto, culpadas são as leis naturais, as leis da natureza e ninguém mais. Ninguém é culpado do sofrimento de ninguém. A causa do desequilíbrio foi a fase ter se acabado e não conhecerem a fase que entrou a governar, a fase racional. Então, ninguém é culpado, mas, por serem inconscientes, começam a botar a culpa uns nos outros, como coisa que alguém fosse culpado do sofrimento de alguém. Hoje, estão vendo, estão conhecendo que tudo isso partiu de um fator natural, a mudança de fase, da fase de animal racional para a fase racional. A fase racional vem substituir a fase que se acabou, a fase de animal racional, que já se acabou há muito. Se conhecessem logo, no princípio, e fizessem a propaganda para que todos conhecessem a fase racional, não chegavam a tanto, não chegariam a tanto. Mas agora estão conhecendo, em tempo, a fase racional. Não há sofrimento sem causa. A causa do sofrimento foi a fase de animal racional ter se acabado e ficarem todos desamparados, desprotegidos pela fase que se acabou, e terem entrado em desespero, em agonia permanente. E assim, ninguém é culpado do sofrimento de ninguém. Mas, quem não conhece ou quem não conhecia os movimentos naturais da natureza, das mudanças de fase, começa a botar a culpa em cima deste ou daquele, responsabilizando este ou responsabilizando aquele. É por causa desse, é por causa disso, é por causa daquilo. Não é por causa de ninguém. Ninguém tem culpa do sofrimento de ninguém. São os efeitos produzidos pela mudança de fase de animal racional para aparelho racional. Agora, com o conhecimento da fase racional, tudo e todos chegando no seu verdadeiro lugar, que é a fase racional. Todos recebendo as orientações precisas do mundo racional, para o seu verdadeiro equilíbrio racional. E daí, vivendo felizes e contentes, por tudo começar a dar certo na vida de todos. Agora, a fase racional em vigor. Todos dentro da fase racional, colaborando com o mundo racional e sentindo os efeitos deslumbrantes da colaboração e do progresso racional. Todos em contato com o mundo racional, ligados ao mundo racional e recebendo a orientação racional, a orientação consciente, e tudo dando certo na vida de todos, por todos serem orientados racionalmente. E assim, o progresso racional é muito diferente do progresso do animal racional. O progresso do animal racional é o progresso inconsciente, e o inconsciente, por ser inconsciente, sofre sempre. É o progresso de sofredores e da multiplicação do sofrimento, por ser inconsciente. O inconsciente tem estabilidade por ser inconsciente. O inconsciente, por ser inconsciente, é desequilibrado e, por assim ser, há a multiplicação do desequilíbrio sempre, a multiplicação da destruição de si mesmo, a multiplicação da degeneração, a multiplicação da poluição, a multiplicação de todos os males, por ser um progresso de inconscientes. O inconsciente é negativo em tudo, e por isso existem as multiplicações das mudanças de tudo. Por ser inconsciente, hoje é uma coisa, amanhã é outra, depois outra, e assim, sucessivamente, multiplicam-se as modificações. O inconsciente vive evoluindo as modificações, ou multiplicando as evoluções. Por ser inconsciente, hoje é uma coisa,
amanhã é outra, depois é outra, e assim mudando sempre, modificando tudo sempre, de renovações em renovações, sempre, e tudo desregulado cada vez mais por ser inconsciente. Então, o plano da evolução hoje é um, amanhã outro, depois outro e sempre em modificações e em multiplicações das mesmas, sem estabilidade por serem inconscientes. O inconsciente é instável, quer dizer, não regula, e por isso sempre em modificações. Hoje está bem assim, amanhã já não está. Hoje está certo assim, amanhã não serve mais. O certo é outro, o bem é outro, sem saber que o bem é aparente. Assim sempre foi a vida do animal inconsciente, sempre em multiplicações de pesquisas, sempre em multiplicações de experiências, sempre em multiplicações de novidades e inovações. Tudo isso por serem inconscientes. Um inconsciente não regula. Hoje está de um jeito, amanhã já está de outro jeito, depois de outro jeito, depois de outra maneira, de outra forma e assim sucessivamente, por serem seres inconscientes. Os inconscientes são instáveis e, por isso, são seres insaciáveis. Quanto mais têm, mais querem, por serem inconscientes. O inconsciente nunca está satisfeito com o que tem, por ser inconsciente, por ser anormal. Nunca está satisfeito, está sempre insatisfeito. Se está satisfeito de uma maneira, já não está de outra. Se está satisfeito de um lado, não está satisfeito de outro. Se está satisfeito de uma maneira, não está de outra. O inconsciente está sempre insatisfeito, sempre anormal. É um anormal com aparência de bom, julgando sempre ser aquilo que não é. Isto é mesmo da categoria de animal racional, sempre à procura do seu verdadeiro raciocínio perdido, e por viver à procura do seu verdadeiro raciocínio perdido, é que vive nessa agonia, agonizando dessa maneira, porque vive à procura de algo, vive à procura de alguma coisa que é o raciocínio perdido. Agora encontraram o raciocínio que é a fase racional. Agora encontraram o que vinham há muito procurando. Encontraram o raciocínio perdido. Agora encontraram a fase racional. Estão agora ligados à sua verdadeira origem de racional, ao seu raciocínio, ao mundo racional. Então, agora sim, encontraram a fase consciente, a fase racional, a fase que vinham procurando, a fase em que a natureza e todos vinham em desespero e aflitos para encontrar o raciocínio perdido. Agora encontraram a fase racional. Não há efeito sem causa. Se viviam nessa agonia, agonizando assim dessa forma, é porque existiu uma causa, e a causa era o raciocínio perdido. Então, vinham agonizando, progredindo inconscientemente à procura do raciocínio perdido, até que encontraram a fase racional. A causa de todo esse sofrimento, na fase de animal racional, era em busca do raciocínio perdido. Viviam nesse desespero, nessa agonia, agonizando, à procura do raciocínio, até que chegou o dia de encontrarem o raciocínio perdido, porque são de origem racional. Estavam aí perdidos como animais racionais. Viviam todos em sofrimento, à procura do raciocínio que estava perdido, até que encontraram a fase racional. Então aí
encontraram o que estavam à procura há muito: a origem da razão do seu ser, a origem racional. Ao encontrar a origem, encontraram o que procuravam, a origem do seu ser que estava perdida. Não sabiam onde era a origem, não sabiam onde estava a origem. Sabiam que eram de origem racional, mas não sabiam como iam encontrar a origem. Estavam com o raciocínio perdido, e por estarem com o raciocínio perdido, viviam como animais, animais racionais. Então, a causa de todo esse sofrimento era a procura do raciocínio perdido, e tinham que, com o tempo, encontrar o raciocínio, que é a fase racional. Agora sim, todos ligados ao seu mundo de origem, o mundo racional. Agora, todos dentro da fase racional, dentro do mundo racional. Encontraram o que estava perdido, o que vinham há muito sofrendo para encontrar, a origem de assim serem, animais racionais. Agora, por encontrarem o raciocínio perdido, entraram para a fase racional. Agora sim, entraram na fase consciente e todos dentro do seu mundo de origem, sendo orientados pelo seu mundo de origem, o mundo racional. Todos agora alegres, felizes e contentes por encontrarem a razão da origem do seu ser, que há muito vinham procurando, lutando, sofrendo e agonizando. Agoniados à procura do raciocínio perdido. Agora sim, estão dentro da fase consciente, dentro da fase racional, vivendo racionalmente, por serem orientados pelo mundo racional, e tudo dando certo na vida de todos, nascendo em todos a vidência racional e vendo o mundo racional, iluminados pela verdadeira luz de sua origem, a luz racional, e não por essa luz daí, do fogo, do elétrico e magnético, que não era a sua verdadeira origem. Por isso, não suportavam mais viver como viviam, sempre sofrendo, sempre padecendo, sempre lutando à procura do raciocínio, por não serem de origem do fogo, e sim de origem racional. Se fossem de origem do fogo, não sofriam, sentir-se-iam bem, mas não são de origem do fogo, são de origem racional. Então, viviam com o raciocínio perdido. Agora encontraram a fase racional. Vejam quanto lutaram, quanto sofreram à procura do raciocínio perdido. Hoje estão dentro do mundo racional e, uma vez dentro do mundo racional, estão ligados ao mundo racional, ao seu verdadeiro mundo de origem. Ligados à sua verdadeira luz, a luz racional, e desligada do corpo, a luz do fogo, do elétrico e magnético, que era uma das causas das ruínas da vida e das ruínas do corpo. Agora, entrando na fase racional, estão ligados à sua luz verdadeira, a luz racional, ligados ao mundo racional e desligados da luz do fogo, da luz do animal irracional. Os fluidos elétrico e magnético eram a parte animal que estava ligada ao corpo do aparelho racional, e por isso viviam como animais racionais. Agora, desligada do corpo a parte animal, que é o fluido elétrico e magnético, ficam ligados ao mundo racional, o seu verdadeiro mundo de origem, por serem de origem racional. Então aí, recebendo a orientação racional e vivendo racionalmente, equilibradamente, dentro da fase consciente racional. Está aí encontrado o que há muito vinham procurando, o raciocínio que estava perdido,
e por estar perdido é que viviam assim, desregulados. Por viverem desregulados, viviam todos sofrendo, cada qual de sua forma, de seu jeito, de sua maneira. Todos qualificados como sofredores, à procura do raciocínio perdido. Enquanto não encontrassem o raciocínio perdido, ninguém tinha sossego, ninguém tinha paz. O desequilíbrio era grande. Tudo isso porque estavam à procura de alguma coisa que perderam, que foi a origem ou a causa de aí estarem. Agora encontraram na fase racional. Então agora, todos diferentes do que eram. Hoje, na fase racional, são seres conscientes, e na fase de animal, viviam à procura do raciocínio perdido. Eram inconscientes. Hoje, todos com a felicidade completa, por encontrarem a fase racional, a fase verdadeira do aparelho racional. A continuação desse conhecimento encontra-se no 18º volume e nos demais, até o 21º volume.